Boa noite a todos os telespectadores, internautas da Rádio e TV Pentecostes. Nós estamos aqui com mais um programa podcast Pentecostes com você e nessa noite especial nós estamos aqui com um convidado especial, nosso querido amigo Padre José Mauro Marco, que hoje está residindo na cidade de Figueira, isso mesmo, está cuidando e sendo pároco da paróquia Senhor Bom Jesus na cidade de Figueira. Nós vamos bater um papo bem gostoso com o padre e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida do padre José Mauro de Marco, que nós estamos agora ao vivo, direto da Rádio e TV Pentecostes e juntamente com o padre, já quero agradecer e dizer boa noite, padre José Mauro, e obrigado pelo seu sim, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marquinho. Boa noite a todos aquelas que nos acompanham por este meio de comunicação com o objetivo de levar a boa nova, a boa notícia a todos. Satisfação, alegria, rezar e estar junto com vocês. Que bom, padre. E para nós darmos um início bem gostoso, né, nesse nosso bate-papo, nós vamos pedir, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos invocar aí o nosso a presença do Espírito Santo para nos iluminar nessa noite. Em nome do Pai, do Do Filho e do Filho do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Que bom, né? Então, padre, o nosso programa, podcast Pentecoste com você, né? O senhor está sendo aí o sexto convidado, com a graça de Deus, e de sacerdote nós tivemos a presença do nosso amigo padre Sebastião e agora a presença do senhor aí que aceitou o convite também para estar conosco nessa noite, falando um pouquinho da vocação, falando um pouquinho do antes de conhecer, de experimentar essa presença de Jesus na sua vida, quem era o padre José Mauro de Marco e hoje, depois, né, após tantos anos dessa experiência com Deus, quem é o padre José Mauro de Marco através da ação e da graça do Espírito Santo. Então, já começamos já com essa pergunta, né? Quem é o padre José Mauro de Marco antes de conhecer e de ter essa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo? Quem era, né, o menino que cresceu e depois teve esse encontro, que foi para o seminário. Então é um caminho que percorreu e que nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais desse lado e desse momento do padre José Mauro de Marco. Tu falavas sobre o padre Sebastião. Na verdade, nós estudamos o terceiro e quarto ano juntos, com o padre Sebastião. Padre Sebastião, padre Alcides também. Então, nós temos uma amizade, assim, de longo.
criança criada no interior, na roça, na área rural, não entendia muito o que estava acontecendo. Eu não entendia por que eu sentia esse chamado em ser padre. É claro que na comunidade onde minha família morava, começou a chamar-me a atenção um padre muito simpático, muito querido, tinha poucos anos de ministério, então ele chegava um pouco antes da Santa Missa, conversava com os senhores, com as senhoras, com a comunidade, porém ele dava atenção especial às crianças e nos contava alguma historinha, enfim. Então eu chegava em casa, eu falava para meus pais, meu pai e minha mãe, eu vou querer ser padre, vou querer ser igual a este padre, né? Enfim, então, por aí começou, na verdade, o meu encantamento. Porém, eu não entendia, não sabia o que significava aquilo que eu sentia dentro do meu coração ardendo. Depois, claro que fui fazendo os primeiros retiros, quando na entrada da adolescência, e mais tarde, então, ingressei, né, para o seminário. Depois de algum tempo, então, eu fiz uma experiência fora do seminário. E depois fui fazendo né, a caminhada. E conforme os anos iam passando, eu sentia dentro de mim de que pela graça de Deus, né, eu seria padre. E depois, nos primeiros anos de padre, eu ficava pensando, olha, eu acho que quando eu for um padre mais idoso, né, com 60 anos, por aí, eu pensava assim, eu vou estar bastante cansado, vou estar assim, enfim, sem muitas forças para trabalhar, né? Pensava assim. E eu percebo de que, a cada dia que passa, eu sinto dentro de mim esta força muito grande, né, em servir, em trabalhar e em entregar ao reino de Deus. Então, ao invés de sentir-me, vamos assim dizer, idoso, com certa idade, porque eu já tenho 61 anos de idade, ou cansado, eu sinto dentro de mim uma grande força, um grande vigor, e eu creio de que isto verdadeiramente é a força, é a ação do Espírito Santo. E a minha vida, assim, de padre, ela seguiu dentro da normalidade, digo, até chegar ao ministério sacerdotal. Eu posso dizer assim que não houve, vamos dizer assim, olha, antes a minha vida era assim, eu vivia na escuridão, eu vivia no pecado, eu vivia no distanciamento. Depois eu encontrei Jesus, mudei radicalmente a minha vida. Então, este tipo, vamos assim dizer, de acontecimento, não houve na minha vida. Eu sempre procurei seguir os passos do Mestre Jesus, com objetivo, com a meta, estava sempre colocando, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Se for para ser padre, que eu seja um padre feliz, né? Um padre alegre, um padre que se dedica ao serviço. Se não for para ser padre, Senhor, né? Senhor, que me dedicando à família, eu também seja feliz, né? Então, eu vejo assim, de que tudo, na verdade, na vida da gente, na minha vida, ou na tua vida, Marquinhos, na vida dos nossos irmãos e irmãs, né? Sempre tem um propósito de Deus. Sempre há a mão de Deus, a mão do Senhor. Então, padre, o senhor falou assim que o senhor tinha 7 anos, né, mais ou menos, quando o senhor via alguém, um padre que já chegava, né, na comunidade e ali foi despertando
né, essa vocação, esse chamado de Deus, né. Então você vê uma criança de 7 anos, às vezes, é difícil, né, porque criança de 7 anos é novinha, e já despertar, né, essa vontade, você vê como que é um chamado mesmo, né, porque 7 anos, uma criança ter já essa vontade, já despertar esse chamado, né. Então, esse padre que o senhor mencionou, então esse padre foi uma referência, né, foi uma referência para o senhor ter, né, esse chamado, e aí depois seguir todo esse processo, né. Com quantos anos o senhor entrou no seminário? Eu entrei novo para o seminário, propriamente a idade, porque a gente tinha estágios, né? Eh, mas eu gostaria, antes que eu esqueça, de falar um pouquinho sobre ser padre. Padre Isso é Valmor, importante. Padre Valmor, ele, quando eu completei 25 anos, de padre, né, ele me ligou, fazia muitos anos que eu não conversava com ele. Então, para mim foi um grande presente. Ele deveria estar presente no dia em que a gente ia celebrar, né, os 25 anos de padre, mas não foi possível porque estava em um lugar distante. Eu creio que também a saúde não lhe permitiu muito fazer essa viagem. Mas foi assim, sabe, uma alegria, porque quando eu ouvi, né, o meu coração ficou extremamente feliz, alegre, né? E daí você falava sobre o ingresso no seminário. Eu entrei, jovenzinho ainda, enfim, novo de tudo, e nós morávamos no interior, na roça. E naquele tempo, raramente a gente ia para a cidade. Eu fiz minha comunhão também muito novinho, né? E pela primeira vez eu usei uma roupinha um pouco, vamos assim dizer, mais alinhada, que na verdade era uma camisa branca, uma camisa preto-azul, e naquele tempo raramente se usava um sapato, se usava conga, né? Depois, não sei se é do seu tempo, né? Quando mudava um Conga, pouco, eu lembro do conga, eu lembro do conga. usava chute, né? O chute servia para a gente Sim. ir para a escola e também para jogar futebol. Mas eu falava isso, tudo dentro da simplicidade. E, na verdade, quando eu entrei para o seminário, não foi assim tão fácil, não. Porque eu sentia muito a falta da minha família, especialmente de minhas irmãs e meu irmão, que eram mais novos, né? Então, durante o dia, Marquinhos, a gente passava bastante ocupado, com leituras, com estudo. Naquele tempo a gente estudava, se chamava o ginásio, né? Então a gente ia para a escola, fazia lá os estudos, voltava, tinha atividade, tinha esporte, tinha isso, tinha aquilo, tinha oração. Então, durante o dia, o tempo era totalmente preenchido. E eu não me recordo, à noite, então a gente podia ficar nas salas de estudos até determinado horário, que não era até altas horas da noite, não. Eu creio que era até 8h30, 9 horas da noite, por aí. Depois, então, nós íamos para o quarto. Em cada quarto tinha pelo menos 20 colegas seminaristas, né? E daí tinham vários desses quartos, uma caminha, uma cama ao lado da outra, enfim. E então tocava uma música. E quando aquela música começava a tocar, então era silêncio, silêncio absoluto. Ninguém mais podia conversar, ninguém mais podia dar risada ou fazer alguma brincadeira, né? E eu me recordo que daí vinha aquele silêncio, tocava música, uma música bonita, geralmente o reitor, este que me ligou, ele colocava uma música de Padre Jazinho, né? Então, claro, quem estava com sono dormia. Eu me recordo que muitas noites eu não conseguia dormir, né? Porque eu ficava com saudades do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos. Então, eu chorava, né? Mas chorava no silêncio, né? O colega que estava ao lado, ele ficava Chorava próximo, quietinho. ele nem percebia. Daí eu pensava assim, olha,
Mas se eu tenho esse desejo de ser padre, eu preciso ser forte. Não devo ficar chorando. E daí, claro, virar por lado, dormir, no dia seguinte, né, a vida continuava. Mas para mim não foi assim tão fácil a questão da cidade, né? A gente tinha convívio numa pequena comunidade chamada Vila Paraíso, aqui no Paraná mesmo, que pertence à cidade de Palotina, e os nossos vizinhos. Então, você chega para uma realidade assim totalmente diferente que a sua. Então, eu precisei fazer um esforço grande para me adaptar. E depois, é claro, você vai criando amizade, você vai conhecendo as pessoas, e também o que me ajudou bastante, que depois de algum tempo, então, nos finais de semana, vez ou outra, não era todo final de semana, a gente saía para as capelas. Então, a gente ia na capela, às vezes ajudava em algum canto, alguma coisa assim, quando possível, trabalhava algum conteúdo, assim, mas tudo muito simples, assim, tudo muito simples, porque nós estávamos ainda na fase de preparação, né? E daí fomos caminhando, conforme os estudos iam terminando numa cidade, a gente precisava, como seminaristas, mudar-se para outra cidade, e então era uma realidade nova, era um recomeço, né? E estudei até, me permita recordar, até o primeiro ano de filosofia, aqui no Paraná, depois senti o desejo em fazer uma experiência numa realidade missionária. Foi quando eu fui para Mato Grosso do Sul, né? E lá, então, concluí a filosofia, a teologia, e fiquei por muitos anos lá, né? Trabalhando assim, numa realidade que no começo não era tão fácil assim, né? Mas que realmente marcou profundamente o meu ministério sacerdotal. Padre, nós estamos com algumas pessoas também aqui, né? Já entrando na nossa live, né? Então, nós temos aqui o Mauri Gasques, que está dizendo sua bênção, Padre. Nós temos também isso, nós temos também o Luiz Fernando, que é aí da sua paróquia de Figueira, está dizendo assim, boa noite, né? Dizendo boa noite ao Padre José Mauro de Marco. Então, o pessoal está chegando, estão já ouvindo aí a nosso bate-papo. Então, quero desejar a todos que estão chegando na nossa live, que Deus abençoe cada um de vocês e pedir para vocês que compartilhem, né, a nossa live, que manda aí para os seus contatos, para os seus amigos, para que você possa também participar junto conosco. Pode mandar o seu abraço, pode aí, se quiser fazer uma pergunta, a gente responde, só não responde porque não sabemos. Não façam perguntas difíceis, não. Não faz pergunta difícil, né? Mas pergunta fácil a gente responde, né, padre? Pergunta difícil eu faço para o Marquinho. Pessoal, também a gente já também deseja aqueles que depois, né, vão estar vendo esse nosso vídeo, né, então seja num outro horário favorável para eles, que vocês também sejam abençoados por Deus. Mas que bom, padre, que alegria. Olha, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui e ouvindo a sua história, um pouco parecida também com a história do padre Sebastião, né, que de comunidade pequena também, teve esse encontro também, ao ver o sacerdote, então estou ouvindo a sua história e estou lembrando da história do padre Sebastião. Depois também foi estudar, fora, também no seminário fora, mas aí teve que voltar por causa da mãe, então assim, ouvindo a sua história um pouco parecida. Quem está conosco também é o Silvio César Carneiro, que é o nosso coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica e é da sua paróquia, está dizendo que benção o nosso padre aí presente na Rádio TV Pentecoste. Um abraço aí para o Silvio. Saudação e uma bênção a ele, o Silvio e a família dele, a esposa, né? Eles são muito presentes aqui na comunidade, seja no grupo de oração, também agora nós estamos tendo em nossa paróquia a missão nas famílias, né? Quando
Então, se reúne um grupo, por exemplo, da renovação carismática, ou do apostolado de oração, ou ministros, e assim por diante. E então a gente sai em missão em uma das capelas da paróquia, né? E o Silvio e o grupo de oração fizeram essa experiência na capela São José da Areia Branca, quando foram visitadas as famílias daquela comunidade. Por que a missão nas famílias? Muitas vezes as pessoas não dizem, olha, padre, gostaríamos tanto da visita do padre, mas muitas vezes o padre não consegue, tendo em vista muitas atividades, e aqui ninguém nos visita, né? Então, eles acolhem esses missionários e missionárias com grande alegria, né? Porque alguém da Igreja Católica nos visitou, porque eu e minha família, né, nos sentimos valorizados, nos sentimos felizes com a presença destes nossos irmãos e irmãs, porque dentro do trabalho de levar a boa nova, a boa notícia, a palavra de Jesus, muitas vezes nós católicos colocamos assim muitas dificuldades. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito, e assim por diante. Claro que temos tempo para Jesus, claro que temos tempo, temos jeito para as coisas de Deus. Então, o que falta, depois certamente vamos falar, né, é permitir, né, que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente, né, entre dentro de nós, né, e nos transforme totalmente, né. Os apóstolos, eles estavam fechados, né, com medo dos judeus, não só por isso, mas também estavam esperando o Espírito Santo, e a partir do momento em que eles recebem o Espírito Santo, então eles se transformam totalmente, desaparece a escuridão, as dúvidas, né, o medo. Eu sempre falo nas comunidades, muitas vezes quando a gente dá alguma formação, ou até mesmo algum retiro, alguma coisa assim nesse sentido, de que precisamos permitir a efusão, a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos nos transformar em homens e mulheres de fogo, isto é, homens e mulheres do Espírito Santo. Então, eu creio de que a partir do momento em que a gente permite, né, o Espírito Santo de Deus agir em nós, o mundo se transforma, a comunidade se transforma, a igreja se transforma. Eu não consigo entender, conceber, né, uma igreja que deixa o Espírito Santo de lado. E quando você fala em igreja, sou eu, é você, Marquinhos, Marquinhos, somos nós, né? Sim. Ô padre, o senhor falou que o senhor teve uma experiência lá no Mato Grosso, não é isso? O senhor, Mato Grosso do Sul. é isso. Quando o senhor quando que o senhor se ordenou padre? Foi aqui no Paraná? Em que ano que o senhor se ordenou padre? A, a minha família, né, ela é aqui do Paraná, né? Porém, quando eu estava entrando para o segundo ano, eu fui para a Diocese de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? E já fazem 26, 27 anos que eu fui ordenado, né? Então, lá era uma realidade, especialmente no começo, há 26, 27 anos atrás, pode-se dizer difícil, mas o povo de Deus era maravilhoso, era extraordinário, né? Eu peguei realidades, assim, bastante difíceis, em que passei por um longo tempo sem receber nada financeiramente, né? Por quê?
a paróquia onde eu fora designada para trabalhar não tinha condições financeiras. Então, eu me recordo de que, até por ser uma realidade missionária, naquele local onde eu fui, naquela comunidade, então, no começo, as senhorinhas, elas levavam até a casa paroquial 1 quilo de feijão, arroz, um pouco de açúcar, e assim por diante. Outra levava uma mistura, enfim, mistura, falo assim, um franguinho, alguma coisa nesse sentido, né? E daí a roupa, é claro, a roupa, como a gente tinha o trabalho no escritório paroquial e visitação nas famílias e assim por diante, então elas, com um grande carinho assim, levavam para casa as minhas roupas, lavavam e passavam, né? E, então, durante esse tempo, eu não tinha funcionário na casa. Foi quando eu descobri que Deus me deu um pequeno dom, né, na culinária. Quando aprendi, vamos assim dizer, na dificuldade a fazer já sabia um pouco, né? Algumas coisas assim dentro da culinária, da cozinha, né? Então, esta realidade, né? Mas daí eu ia falar o seguinte, que quando fui para lá, quase não existiam pastorais. Por exemplo, um pastoral que se dedicasse à família, uma pastoral que se dedicasse aos jovens. Foi quando, então, conhecendo a realidade da Canção Nova, conhecendo também a história de Padre Jonas, né, e também de Padre Léo, nós começamos a introduzir, né, os acampamentos, né, que daí era uma bênção, assim, né, os jovens que se encontravam afastados, então começaram a participar grandemente da igreja, né, com retiros, assim, que muitas vezes dava 400 jovens, 500, 600 jovens, né, mas chegou uma altura que nós precisamos segurar um pouquinho, porque a questão dos espaços, então esses acampamentos começavam tipo na sexta e terminava domingo depois do almoço à tarde, né? E nós não tínhamos uma equipe grande para trabalho, né? E daí foi assim, trabalhamos naquela realidade, até hoje temos amigos, temos pessoas conhecidas que nos ligam, que vêm nos visitar, e eu sou muito grato à Diocese de Três Lagoas, as paróquias por onde passei. A primeira paróquia em que fui pároco foi Nossa Senhora Aparecida, depois Santa Luzia. Então, na verdade, foi onde o Senhor permitiu que eu desse os meus primeiros passos como padre, né? E foi onde eu aprendi, né, com a graça de Deus. Amanhã nós celebramos o bom pastor, né, a ser o bom pastor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que por excelência, né, foi o bom pastor nosso e da igreja. E aí o senhor ficou quanto tempo na Diocese de Três Lagoas? Depois que a gente tem certa idade, a gente fica meio esquecido, mas eu fiquei por lá por mais de 20 anos, incluindo o tempo do seminarista, por mais de 20 anos. Né? E daí, há 12 anos, eu estou aqui na Diocese de Cornélio Procópio, sou padre encardinado, eu pertenço agora à Diocese de Cornélio Procópio. Porém, Padre, durante todo este tempo, sim, o senhor estava lá, né, e como que o senhor veio parar na Diocese de Cornélio Procópio? Para a gente saber. na verdade eu conhecia toda a realidade daqui. E daí chegou um momento que eu pensei, bom, eu já trabalhei pelo menos, enfim, há mais de 20 anos nessa realidade, então agora está na hora de voltar, né? Até mais próximo à família, enfim. Aí, conversando com o padre, na época, Sérgio de Deus, né? O padre Sérgio de Deus, nós começamos a dar os primeiros passos para a minha volta.
Padre Sérgio de Deus, ele era o coordenador do curso de Direito Canônico. E eu, de Três Lagoas, eu vinha para cá uma vez ao mês para fazer um mestrado em Direito Canônico. Foi quando começamos a conversar, enfim, só que daí é um processo um pouco longo. Como padre, eu, tipo assim, penso hoje, eu vou pedir a transferência e amanhã você já é transferido. As coisas não são assim. Então, quando eu senti isto no meu coração, conversei primeiramente com o meu bispo. Ele, em princípio, não aceitou, falou, olha, fique por mais uns anos aqui, enfim. Enfim, a gente tinha essa amizade com ele gostava muito da gente e a gente dele, né? Eu gostava muito dele. E depois, então, na época, Padre Sérgio, hoje o bispo, Dom Sérgio, encaminhou-me para conversar com Dom Getúlio, que eu não conhecia. Eu não conhecia o bispo da diocese de Cornélio Procópio. E a gente fica um pouco assim apreensivo, né? Porque eu pensei, nossa, o Dom Getúlio, esse bispo, que na verdade eu não conhecia certo, ele vai querer saber por que é que eu estou deixando a diocese de lá, né? E eu não tinha, assim, vamos dizer, um motivo forte para falar, olha, eu não quero mais ficar aqui, né? Porque eu aprendi a amar naquelas comunidades, né? As paróquias, enfim. Daí cheguei, conversei com Dom Getúlio, fiquei encantado com ele, fiquei encantado, a educação dele, o carinho dele, enfim. Só que a Dom Getúlio disse, olha, né? Primeiramente, você precisa acertar as coisas lá com o seu bispo, né? Se ele autorizar, né, então você escreve uma carta, né? Direcionada a mim e ao conselho. Nós vamos ver, vamos analisar, mas há possibilidade, sim, de você vir para cá. Então, passou-se algum tempo, né? A gente fica naquela expectativa e tal, mas eu também, se tivesse ficado lá, não teria motivos para ficar entristecido, não. Não teria motivos, né? E daí, um belo dia, né, eu estava dirigindo, voltando, não me recordo mais se é uma visita a um doente, alguma coisa, tocou, né, o celular, e naquele tempo era aquele celular pequenininho, assim, sabe? Só mandar uma mensagem ou fazer alguma ligação ou outra, e nem sempre, muitas vezes, funcionava. Daí Sim. tocou. Eu vi aquele número assim, que não sabia de onde era. Daí se apresentou, eu sou Dom Getúlio. Daí ele, desde o começo, sempre me chamava de Padre José, porque o meu nome é José Mauro. Padre José, aquele jeito assim, simpático dele, eu está bem, estou, né? Daí puxou uma conversa e tal. Daí ele disse, olha, eu desejo falar contigo sobre o pedido que você fez para vir para cá. Foi aprovado. E você já tem paróquia, padre? Você conhece Rancho Alegre? Eu disse, olha, nunca ouvi falar sobre Rancho Alegre. Você vai ser pároco lá. Daí foi quando eu fiz a experiência lá com o pároco, depois de algum tempo, então, eu precisei pedir ao meu bispo para ver a possibilidade de eu me encardinar na diocese de Cornélio Procópio. E também eu precisava da aprovação sobre essa incardinação na diocese de Cornélio Procópio. E daí fomos caminhando, só que uma das coisas é que, durante todo o meu ministério, agora 26 para 27 anos de padre, eu sempre trabalhei na formação dos futuros padres, como reitor, como diretor espiritual, né? Então, eu dediquei, pode-se dizer sim, uma boa parte da minha vida em favor da formação, mas sempre ligado, sempre em comunhão com o trabalho paroquial. Eu sempre fiz questão de estar junto com a comunidade, junto com as pessoas, porque até pelo fato, por exemplo, de eu estar na formação,
formando os futuros padres, eu precisava ter o conhecimento sobre as nossas comunidades, sobre os nossos leigos, sobre os nossos fiéis, porque senão eu ia transmitir aos futuros padres um ensinamento assim muito teórico, né? Faça assim, é desse jeito, é dessa maneira, e quem sabe eu não teria esse conhecimento. Então sempre trabalhei formação com vida, né, nas comunidades, com caminhada nas comunidades. Eu lembro quando o senhor chegou em Rancho Alegre, né, o pessoal, depois que o senhor começou, né, como pároco lá, aí o pessoal da Renovação Carismática falou: "Gente do céu, vocês não sabem, nós temos um presente de Deus, nós temos um padre carismático, depois de nós sofrer tanto aqui em Rancho Alegre, né, agora nós temos um padre carismático, que bênção de Deus, o padre está rezando a missa, momento de cura interior e tal", e o pessoal ficou muito contente, muito feliz mesmo. Aí a gente chegou até ir lá em Rancho Alegre, participar de algumas missas, né, com o senhor. Tivemos aí retiro arquidiocesano da Renovação lá também, que aconteceu lá. E aí foi aí que eu conheci também o senhor e logo já conversei com o senhor, eu lembro que o senhor me passou, acho que se eu não me engano, um CD, né, de oracional, isso, né, o senhor me passou para mim já colocar na programação da rádio, então, assim, o pessoal ficou muito contente da sua estada lá em Rancho Alegre e ficou triste quando o senhor teve que sair de lá, Fui porque na o pessoal cidade gostou demais. para cantar isso em mil, porque ficaria mais próximo para eu fazer atendimento aos seminaristas da teologia. Então, eu fui ser vigário paroquial em Jataizinho, e daí ficava próximo para atendimento da teologia e também da filosofia, porque a nossa filosofia, os nossos seminaristas fazem em Maringá. Então, tipo, na filosofia, eu saía segunda de manhã cedinho, ia de ônibus, daí ficava segunda à tarde, porque chegava ao meio-dia lá, terça, e na quarta-feira eu voltava, né, de ônibus. Daí fazia os atendimentos e os serviços ali em Jataizinho, na paróquia, enfim, onde fosse preciso, né? Porque eu vejo assim, Marquinhos, onde Deus me chamar como padre, como missionário, eu devo ir, né? Eu nunca, graças a Deus, frente a um convite do bispo, né, olha, você vai em tal paróquia, você vai fazer aquilo, né? Eu nunca cheguei a falar, olha, eu acho que eu não vou esperar um tempo, porque o meu sim, ele deve ser para a igreja, né? Onde a igreja me chamar, irei, né? Seja uma realidade, vamos assim dizer, boa, onde está melhor organizada, ou também seja, né, uma realidade mais difícil, né? Eu creio que ali é que está, enfim, o sentido do meu chamado. O senhor também foi para Maringá? Ficou lá ou não? No Fiquei seminário de Maringá? 5 anos na Arquidiocese de Maringá, no seminário de filosofia, onde estão os nossos seminaristas, né? E a realidade, quando eu fui para lá, nós, em princípio, ficamos um ano junto com outra diocese, depois nós saímos do seminário desta diocese, que nos acolheu com alegria, enfim, com muita bondade, com muito carinho, mas depois nós começamos a procurar o nosso espaço. Em princípio, nós fomos para casas de aluguel, né, que não foi tão fácil, não, né? Daí, conforme os meses ia passando, o pessoal ia aumentando o aluguel. E quando aumentava muito, a gente ia para outra casa, e assim por diante. Daí chegou uma altura
eu falei para Dom Manuel, né? Nós temos poucos móveis, os nossos móveis já estão todos quebrados, põe na mudança, põe em cima do caminhão, tira do caminhão, e depois também nós começamos a sofrer um desgaste, né? Porque quem fez a experiência de mudança sabe que não é assim tão fácil, não. Primeiro você encaixota tudo, daí chega lá na casa, coloca tudo no meio na sala, depois vai tirando as coisas, enfim, colocando no lugar. E daí, juntamente também com Dom Getúlio, que Dom Getúlio já era bispo emérito, já era bispo emérito, conversamos com Dom Manuel, e então, com muito esforço, a Diocese de Cornélio Procópio conseguiu adquirir, isto é, comprar uma casa, onde até hoje, né, é o Seminário da Filosofia. É uma casa não muito grande, enfim, mas lá, então, é a nossa casa de formação, é o nosso seminário. E eu, sempre, quando vou para lá, me recordo um pouquinho da história. Foi uma história, assim, um pouco sofrida, né? Mas, graças a Deus, Dom Manuel, ele sempre deu muita atenção à formação dos futuros padres, né? E daí ficamos por lá 5 anos. Depois daí, fui transferido para ser reitor da teologia em Jataizinho. Daí fiquei por 2 anos, e com a vinda do nosso querido bispo Dom Marcos, então, eu já havia conversado até com Dom Manuel, e depois também com a vinda do Marcos. Eu falei, olha, quando tiver oportunidade, né, eu gostaria, quem sabe, de voltar para uma paróquia. Eu estava com saudades, né, do trabalho paroquial, né. E daí surgiu essa oportunidade. Em princípio, daí era para ir numa paróquia, era para ir outra, e daí fui transferido para a bela e frondosa, abençoada Figueira. E aqui estou há mais de 1 ano já. Que bênção, né? E o pessoal contente, feliz aí com a sua presença na paróquia Senhor Bom Jesus, aí na cidade de Figueira, né? Que alegria, né? Mas que trajetória bonita. Agora eu quero voltar lá, a gente vai e volta nas conversas, né? Agora eu quero voltar lá que o senhor falou da experiência lá em Mato Grosso com a Canção Nova, né? Com o padre Jonas Abib, com o padre Léo. Você, o pessoal da Canção Nova e também o padre Léo, eles iam para lá nesses acampamentos? Como é que funcionou? Como é que foi essa experiência? A minha, vamos assim dizer, proximidade com a Canção Nova, com o Padre Léo, enfim, foi mais assim pelos meios de comunicação, né? Hum, Eu me recordo que quando Padre Jonas estava vivo, né? Então eu ligava na Canção Nova, ele estava fazendo pregações, né? Eu saía para a missão, para o trabalho. Então eu falava, Padre Jonas, né? O senhor cuide da casa aqui do Padre José, porque eu vou lá levar a comunhão para o doente. Então o senhor é cheio do Espírito Santo, o senhor cuide da casa aqui. Como é que foi essa experiência? Lendo o livro de Padre Léo, assistindo às pregações dele, lendo livros de Padre Jonas, né? Vendo as suas pregações, assimilando. Eu me recordo que teve um dos livros, salvo engano, o nome é Sim, Sim, Não, Não, acho que Padre Léo, né? Que me chamou bastante. Jonas, padre Jonas esse. Digo Padre Jonas, Sim, Sim, Não, Isso, Não, na época foi até censurado, foi. sofreu processos, enfim, né? E lá nós tivemos, por exemplo, da Canção Nova. Eu agora não me recordo o certo nome, mas, por exemplo, a irmã Maria Eunice, né, ela pegou retiros para nós, né? Enfim, quando era possível, eles iam. Teve uma outra serva do Senhor, né? Que ela tem aquela música, derrama o teu amor aqui, acho que é Celina, né? Celina Celina Borges. Isso. também foi lá, fez um trabalho com jovens, né? Então,
A experiência com estes que eu acabei de citar foi uma experiência muito forte, pelo ensinamento, pelo testemunho, né? Luzia, por exemplo, da Canção Nova, né? Quantas orações, né? Eu acompanhei, né? De Luzia da Canção Nova. Então, são pessoas, instrumentos que permitem serem usados pelo Senhor, por Jesus. E nos fazem um bem, assim, tão grande para a minha vida de cristão, porque antes de ser padre, eu sou cristão, né? Pelo santo batismo, né? E não só fazem bem a mim, como a multidões, por exemplo, a abrangência da Canção Nova a nível de mundo, não fica só em nosso país. Então a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai vendo, e não que a gente seja, e a gente não tem essa pretensão de ser uma pessoa perfeita, porque também o padre tem as suas limitações, tem os seus cansaços, né? Enfim, mas a gente precisa esforçar-se para, na comunidade, ser o bom pastor, ser o pai da comunidade. E o pai, né, em relação ao seu filho, quando precisa, ele incentiva, ele elogia. Quando precisa fazer alguma correção, ele chama o filho, conversa, olha, meu filho, neste ponto e neste você está bem. Neste ponto e no outro ponto, você precisa progredir, você precisa melhorar, né? Então, porque essa é a missão do pai, enfim, da família, do pai, da mãe, do padre, que é pai da comunidade, né? Do bispo e também do papa, né? Porque muitas vezes nós queremos, Marquinhos, uma fé, uma adesão, ou a vivência de um cristianismo que concorde sempre totalmente conosco, né? E para quem estudou um pouco cristologia, ou para quem lê a Bíblia, nós percebemos de que nosso Senhor Jesus Cristo, quando precisava dar um elogio, um incentivo, né, levanta-te, anda, né, não torne mais a pecar, né? Enfim, ele fazia. Ele erguia a pessoa do chão. Mas também quando Cristo, né, precisava corrigir, ele fazia as correções. Aquela coisa, enfim, né? Quando Jesus nos corrige, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Eu tenho diálogos, especialmente à noite, conversas com nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu falo, Jesus, muito obrigado por esta atitude, porque fui bom frente a esta situação. Ah, Jesus, mas nessa outra situação ali, Jesus, amanhã vou me esforçar para ser melhor, né? Então eu vejo assim, Marquinho, de que a nossa vida é assim mesmo, né? Acertando, quem sabe fazemos muitos acertos, mas também muitas vezes erramos. E quando nós erramos, então, nós contamos com a misericórdia de Deus. Esta misericórdia, esse amor de Deus, em que nós não conseguimos medir. Nós não conseguimos medir. E me impressiona quando a pessoa vem para a confissão, muitas vezes aquela pessoa que viveu o pecado, que viveu o erro, que viveu a escuridão na sua vida, o distanciamento de Deus, o desprezo a Deus, né? E daí a pessoa fala, padre, a minha vida não tem mais jeito, né? Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu errei muito, né? Então você apresenta esse Jesus amor, esse Jesus misericórdia,
esse Jesus, a história do filho pródigo, e a pessoa então derrama lágrimas, né? Eu não sabia que esse Jesus tinha dentro do seu coração tamanha, infinita misericórdia. E então a pessoa, ela recomeça a sua vida. Na minha vida de padre, quantas pessoas que a gente viu que estavam no fundo do poço. Por exemplo, vivendo numa situação totalmente entregues às drogas. E drogas pesadas, drogas que destroem. Eu me recordo uma vez um jovem, ele usava drogas pesadas. Porém, dentro dele, ele tinha alguma fagulha da ternura do amor de Deus. Então, quando ele usava, aliás, depois que ele usava, ele vinha, enfim, conversava comigo, falava, padre, a minha vida não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais sentido eu viver dessa maneira. Então, tem sentido, sim. Né? A libertação pode até demorar um pouco, mas vai acontecer. E um belo dia ele chegou lá, assim, muito entristecido, muito arrasado, e ele tirou do bolso dele, né, um terço que eu havia dado a ele. Quando você sentir o desejo em colocar drogas nas suas mãos, coloca o terço na sua mão. Ah, mas eu não consigo rezar. Mas segura o terço na sua mão. Segura fortemente o terço. Então ele pegou aquele terço e disse, padre, a partir de agora, eu sou um jovem liberto. Por Jesus e por Maria, vou me libertar totalmente. E, enfim, para não me prolongar muito na história, nunca mais usou droga. Nunca mais. Que benção. Constituiu família, casou-se, teve filhos, né? E seguiu a sua vida próximo a Jesus Cristo. Que benção, padre. Quando a gente lê o Evangelho, né, está cheio, repleto de milagres em nosso bom Jesus, né? Naquele tempo que foi escrito, né? E Cristo é o mesmo de ontem, hoje, sempre será o mesmo. O Jesus dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Eu creio nos milagres de Jesus. E você também, Marquinho, crê, e também quem está nos acompanhando. Com certeza, com certeza. Padre, mas vamos falar agora um pouquinho dos seus livros, né, que o senhor tem aí, livros escritos, né, também já citei aí o senhor teve os CDs até que o senhor me passou e a gente colocou na nossa programação aqui da Rádio TV Pentecoste, mas, o senhor tem livros, conta um pouquinho sobre a história de escrever livros, dos livros do senhor? Eu até esqueci do tempo aqui. Até esqueci do tempo, porque já estamos quase esgotando o tempo, né? Mas tá tranquilo. Olha, eu tenho pelo menos 10 livros publicados, não me recordo certo quantos são. Acho que eu tenho até mais que 10. Verso e fala sobre temas diversos, né? Sobre igreja, enfim, sobre assuntos relacionados às nossas comunidades, enfim. Porém, há alguns anos eu deixei de publicar. Eu tenho bastante material escrito, né? Mas eu não sei, eu preciso conversar com Jesus, porque, na verdade, a publicação de um livro é bastante trabalhoso, né? Então, eu preciso pedir que Jesus me dê forças para que realmente este faça a publicação. Eu, em relação a livros, eu creio de que eu já dei a minha contribuição à igreja, né? Mas eu tenho dentro do meu coração que eu gostaria, com a graça de Deus, publicar um livro sobre Maria, sobre Nossa Senhora, e um outro sobre Jesus Cristo. E depois, então, falar assim, pode deixar o teu servo ir em paz. Né? É uma experiência assim, maravilhosa, você escrever especialmente aquilo que tem relação com esta igreja que tanto nós amamos,
né, com essa igreja que também nos ama. É isso mesmo, padre. Que bênção, né? Que bom. Nossa, é um bate-papo que a gente não vê a hora passar, né? Na a hora vai passando. Mas, também muito, esses momentos de oração que o padre aqui na nossa rádio TV Pentecoste, né, nos envia e durante aí no todos os dias a gente coloca, são momentos bons que até comentei em off quando a gente não estava no ar, que falando assim que as pessoas elas sentiram até falta, deu probleminha no aparelho do padre, ele não conseguiu mandar por um tempo, agora já voltou a mandar. Então são momentos esses de oração, de reflexão, padre, que as pessoas, recebem a graça de Deus e recebem uma força, porque no dia a dia a luta é tão grande, né, a correria da vida e os problemas da vida, e a pessoa ter esse momento, esse encontro com essas reflexões, né, aumenta a fé das pessoas, alimenta elas espiritualmente. Então, assim, é uma alegria muito grande, né, ter, assim, essas mensagens do Senhor, isso aí nos encoraja, nos incentiva, e as pessoas realmente precisam, tanto que quando, né, parou, daí eu falei, expliquei, né, para elas que mas já logo ia voltar, sentiram muita falta. Então, assim, é uma alegria, Então, assim, dessa obrigado, mas nós participação. vamos retomar. E também, em relação a essas mensagens, de fato, teve um problema com o aparelho que fazia as gravações. A mim também me faz o bem quando a gente vê, olha, padre, eu vi naquele dia aquela oração, aquela mensagem, e isso me ajudou muito, né? A nossa missão é esta, né? É abrir o nosso coração à necessidade do outro, colocando-nos sempre a serviço da igreja. Eu como padre, vocês como leigos, e a gente vai tornando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais conhecido, mas não só conhecido, não basta conhecer Jesus, cada vez mais amado, em nosso meio, no mundo especialmente. Né? É isso aí. E aproveitando, né, aproveitando, a sua presença aqui, esse fundo musical aí do Pentecostes, né, ficou muito gostoso, ficou muito bom. Aproveitando aí, né, nesses minutos finais, nós gostaríamos, assim, que o senhor dirigisse uma oração para todos os nossos ouvintes, telespectadores, né, fizesse, assim, essa oração e depois já logo em seguida nos desse a bênção. E já eu quero, antes dessa oração, agradecer do coração mesmo, do fundo do coração, pelo seu sim, por ter aceitado. Eu falei com o padre Zé Mauro, ele em nenhum momento ele hesitou, falou: "Não, não dá", falou o seu sim, né, e hoje esteve aqui conosco nesse programa podcast Pentecoste com você, você que está aí nos acompanhando, você que está nos assistindo, mas você que também vai ver, né, esse vídeo, vai ver toda essa história, todo esse momento gostoso desse bate-papo, no momento, no horário oportuno aí na sua vida, e com certeza, tenho certeza que também essa conversa, esse momento, vai aumentar a sua fé e vai também levar muita bênção para a sua casa e para a sua família. Então, padre, eu deixo aí, né, para que o senhor seja conduzido pelo Espírito Santo e faça uma oração por nós, e depois logo em seguida dê a bênção para nós. E quando nós estávamos testando o link, né, não dava certo, na verdade, Não. e de um jeito, tentamos todo, daí, chegou uma altura, eu falei, Jesus, põe o teu dedo aqui. E Foi aí? quando Jesus realmente colocou a mão, o dedo, enfim, é, no celular, no link lá. Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso. Eu queria, juntamente com quem está aí, nos acompanhando, pelo menos cantássemos um pedacinho daquele canto que está tendo como fundo musical aqui. Né? Eu até vou ver se consigo, né, abaixar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, só um momentinho aqui, estou arrumando aqui o fundo musical. Eu desejo, neste momento, pedir a efusão, a graça, o dom do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida do Marquinho, sobre esta rádio, esta TV, sobre tua casa, sobre tua família. Vinde, Espírito Santo, com tua força, teu poder. Preenche a nossa vida, a nossa caminhada. Senhor Jesus Cristo, que nunca venhamos a desanimar, a nos entristecer. Sabemos, Jesus, que depois da noite vem o novo dia. Entendemos também, Jesus, que depois da tempestade vem a hora calma. Depois do mar bravio vem a onda serena. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se entregue à dor, ao sofrimento, à tribulação, à doença, à tristeza. Se entregue, sim, a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, se ainda dentro de mim o dom do amor é um pouco tímido, ensina-me a te amar com todas as forças. Se na oração eu ainda estou no balbucio das palavras, ensina-me a te adorar e até buscar em espírito e verdade. Senhor Jesus Cristo, vinde Espírito Santo, preenchei, transformai as nossas igrejas, nossas capelas, a nossa diocese. Sim, Jesus. Sejamos nós, homens e mulheres do Espírito Santo. Permitamos o sopro, o ar, o vento, o teu fogo, Jesus. Teu fogo abrasador. Conduzi-nos, iluminai-nos, amparai-nos, revigorai-nos, Senhor. Amém. Amém. Vou dar então a bênção, Marquinho. É isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes,
Abençoe-vos o Senhor Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Boa noite, Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Amém, Padre, muito obrigado. Deus abençoe. Que oração maravilhosa, que oração linda. A gente vai assim, flutuando e navegando no oceano do Espírito mesmo, viu? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco nessa noite. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Até uma próxima. Deus abençoe.